Bom, pessoal, vou fazer uma apresentação do Flow FD. Tava pensando em como fazer, mas provavelmente a apresentação vai ficar um pouco longa, então devo quebrá-la em alguns pedaços. Então eu já falei para vocês sobre o Flow FD, né? Falei um pouco em sala. A gente tem que instalar ele junto com o Solid Edge. A versão que eu tenho usado é a 2024 e o Flow FD mais o material complementar vocês têm no link aí do material das aulas. Então o Flow FD é um complemento, né, que vem instalado no Solid Edge e ele permite que você faça estudos de escoamentos e estudos de transferência de calor. Então é uma ferramenta bastante útil que vocês estão usando agora em Mecânica dos Fluidos 2 e seria uma possibilidade de usar em transferência de calor. Bom, eu fiz duas coisas, né? Eu deixei ele aberto aqui, então tá aberto aqui na pasta, ó. É aquele problema que eu simulei com vocês em sala de aula, né? Então eu vou falar sobre o software utilizando aquele exemplo como referência. É o exemplo da placa plana em regime laminar, né? Então escoamento lento aqui em regime laminar, em que a gente comparou o perfil de velocidades obtido pelo FlowFD com o perfil da solução analítica, aquela que a gente viu lá pelo método de Blasius, né? A gente fez isso em sala. Então, olha, os conceitos chaves, né? Então ele tem um assistente de projeto que você vai seguir um passo a passo para fazer a análise que você vai deixar com dados padrões ou customizado. Você tem uma árvore de análise do FlowFD, estabelece um domínio computacional e você tem o sistema de unidades, né? Então aqui a gente tem o wizard, que é uma sequência de etapas que a gente vai seguindo, em que a gente define o projeto e as configurações básicas vão sendo feitas. Aqui a gente tem a árvore de análises, que é uma ferramenta em que a gente tem as informações básicas sobre cada uma das análises. É como se fosse o Pathfinder do Solid Edge, né, quando a gente desenha uma peça. Aliás, né, o FlowFD ele fica instalado quando a gente vai fazer uma montagem, tá? Então a gente tem aqui, ó, o ícone na montagem do Flow Analysis, que é o FlowFD. Essa aqui é a árvore de montagens do Solid. Então, como eu não vou usar, eu vou desligar ela para não atrapalhar a gente aqui, certo? Aliás, eu apertei o botão errado aqui. Então, eu visualizo melhor aqui, tem uma área mais abrangente para análise, né? E aí aqui é o Flow Analysis. Aqui a gente tem, ó, o domínio computacional, que é a região que a gente separa do estudo que a gente quer fazer, certo? Então ele é cercado por esse volume, né? É um volume definido aqui, e eu posso dimensionar esse volume usando essa caixa, né? Posso fazer uma análise 3D, uma análise 2D, escolher um plano para visualizar no caso da análise 2D. Na análise 3D a ação é volumétrica. Em 2D a gente tem os planos que a gente usa. Então nesse caso, como o escoamento está na direção X, né, eu vou escolher um plano XZ. Mas não vou mexer nisso aqui. E o sistema de unidades, ó, que eu posso ajustar aqui no Flow, né? Então eu escolho aqui as unidades, as casas decimais que eu quero utilizar. Normalmente eu deixo isso padrão. A gente tem no wizard aqui, ó, os tipos de fluxo que eu posso analisar. O sistema de unidades, né? As casas decimais pertinentes. E aqui eu tenho os tipos de fluxo, né? Os tipos de trabalho que eu posso fazer. Então, vamos trabalhar só com escoamento de fluidos, mas eu poderia estudar condução, regime transiente, alguma coisa sobre a ação da gravidade, uma máquina hidráulica, por exemplo, uma bomba ou uma turbina com rotação, né? Superfície livre. E aqui eu tenho os tipos de análise. Posso escolher análise interna ou externa, né? Então, o escoamento sobre a placa plana é um escoamento externo. Aqui tem outras
informações, por exemplo, esse negócio de excluir cavidades, né? Quando você faz um desenho, por exemplo, existe uma folga entre as partes do desenho e essas partes podem comprometer o desempenho computacional porque o software vai ficar tentando resolver problemas em uma folga ou em uma cavidade e não faz sentido, né? É físico. Então ele exclui automaticamente. Aí aqui é para escolher os fluidos. Então tem vários fluidos pré-configurados. Eu posso adicionar outros fluidos que eu queira. E o tipo de escoamento, né? Como eu escolhi lá no início escoamento de fluidos, eu posso escolher um escoamento só laminar, só turbulento ou laminar e turbulento. Bom, e essas aqui são as configurações básicas no Wizard, né? Então, o que já está configurado, eu não vou fazer isso de novo. Aqui tem as várias possibilidades, né? Então, existem análise de fluxo que a gente vai fazer, análise de transferência de calor que vocês podem fazer em transferência de calor e massa depois. Aqui a gente tem alguns módulos específicos que são disponíveis no software, tá? Então, aqui a gente tem, ó, dados de engenharia, né? Então posso escolher, por exemplo, sistemas com placa Peltier, placa termoelétrica. Tem aqui algumas coisas. Posso escolher aqui máquinas hidráulicas, né? Girantes. Aqui, ó, ventiladores, por exemplo, ventiladores. Alguns modelos de ventiladores. Enfim, tem algumas coisas que são pacotes prontos, né? E aí aqui a gente tem o fluxo de trabalho, né? Então a gente carrega o modelo, que é o desenho. Então eu vou abrir o desenho. No caso aqui o desenho somente a placa plana. Então eu peguei uma placa lá, né? Lembra que a gente não pode usar medidas aleatórias, a gente tem que estabelecer critérios bem alinhados com a realidade para que a gente não tenha resultados absurdos, né? Então lembra que a gente fez na sala, por exemplo, a gente queria estudar o escoamento sobre a placa plana, então tem que garantir que o Reynolds sobre a placa plana seja laminar. Para isso a gente estabelece um comprimento da placa, estabelece a velocidade do escoamento, o tipo de fluido. Isso tudo tem que ser previamente definido para que a gente não tenha um resultado que não faça sentido físico, né? E depois a gente também vai estabelecer a espessura da camada limite, né? Que é o tamanho desse domínio computacional. Então, por exemplo, essa altura, né? Essa altura do domínio computacional aqui, ó, em Z, e o comprimento em X são definidos a partir o X a partir do Reynolds, né, e o Z a partir do delta, que é a espessura da camada limite do escoamento laminar. Para eu não correr o risco de tornar esse Z muito grande ao ponto de não ter visualização da camada limite, né, e nem muito pequeno para garantir que a camada limite não ultrapasse o subdomínio, né, ou esse domínio computacional. Então tem que pensar isso bem antes de fazer a simulação. Estabelecer parâmetros, né? Não são parâmetros aleatórios, você não sai jogando valores quaisquer aí. Aí você vai criar lá no Wizard, né? Aí é aquela sequência, você vai usar a geometria do CAD, né? Ver se você vai precisar criar pontos de abertura ou fechamento para o escoamento, isso quando é escoamento interno. Isso aqui eu fiz, também vai ficar em outro vídeo provavelmente. A gente vai definir materiais e sólidos, né? Então tipo água, ar, né? Óleo ou outra coisa, né? Outro fluido. Estabelecer as condições de contorno, condições de entrada, que é a sequência aqui, ó. Então vou colocar lá, ó. Criei meu wizard lá, né? Então meu problema é a placa plana. Aí eu vou escolher meu domínio computacional baseado no Reynolds e na espessura da camada limite. Vou estabelecer as condições de contorno, né? Então nesse caso, como escoamento livre, eu acabei não definindo nenhuma condição de contorno
pertinente, né? Porque, como é escoamento livre, eu estou considerando que o escoamento acontece aqui em X apenas, né? Então eu setei isso, ó. Quando eu venho aqui no Wizard, né? Eu tenho lá, ó, tudo escoamento, né? O fluido eu defini como água, certo? As condições de parede eu considerei que era uma parede adiabática e sem rugosidade, né? Hidraulicamente lisa. E a condição na velocidade x, ó, de 0,1 metros por segundo para dar o escoamento laminar. Certo? Então aqui eu já tenho definido as minhas condições iniciais. Existem outras maneiras de fazer isso, tá? Depois eu vou mostrar uma placa plana em que a gente tem os modelos padrões no FlowFD. E o que eu defini como objetivos, certo? E aí nos objetivos eu posso escolher, por exemplo, temperatura, queda de pressão, vazão, certo? Velocidade, pressão, etc. Então isso aqui a gente define como parâmetro para ser o nosso objetivo de simulação. Então o FlowFD funciona como um sistema aproximado, né? Então você vai usar o método matemático, numérico, para convergir para uma resposta aproximada. E esse critério de convergência ele é definido quando eu estabeleço meus objetivos. Então, ó, eu peguei aqui, por exemplo, ó, o que eu quero como objetivo, né? Eu quero calcular as velocidades médias, né? Então, ó, eu venho aqui, ó, e crio um parâmetro de velocidade na direção x, média, e ele vai ser meu objetivo. Ó. Se eu fosse criar um novo, ó, eu venho aqui, ó, inserir um objetivo global, né? Então esse meu objetivo global, ó, vai ser a velocidade. Aí aqui eu tenho a mínima, máxima, média, né? Então a média. E aí, ó, esse daqui vai ser meu objetivo de convergência. Então ele vai usar esse valor para fazer a simulação e tentar convergir para a resposta, certo? Então eu escolhi duas aqui, ó. Botei também a tensão de cisalhamento na placa, certo? Então ele também usa ela como convergência. Rodar a simulação, a malha computacional também é importante. Então aqui eu posso mostrar a malha que eu estou usando, né? Então essa é a malha, ele definiu a malha e é uma malha variável, né? Então ela muda de tamanho e ela diminui à medida que eu me aproximo da superfície. É uma forma interessante de se simular porque eu uso elementos menores próximos à superfície do sólido, né? Que é onde eu vou ter a camada limite. Então é um bom modelo para se utilizar com essa redução do tamanho da malha onde me interessa e uma malha maior longe onde o escoamento é uniforme, né? Então eu posso fazer isso daqui, ó, ajustando uma malha automática. Aí eu só ajusto aqui o tamanho dos meus elementos, né? Então 1 é uma malha mais grosseira e 7 é uma malha mais refinada, né? O que acontece? Quando eu uso um aqui, eu resolvo rapidamente, o computador eu vou ter menos malha, menos células, então ele vai resolver mais rapidamente, mas a resposta pode ficar mais grosseira. E no 7 aqui eu tenho uma malha mais refinada, em que eu tenho um maior número de elementos, provavelmente uma resposta mais precisa, mas um tempo computacional mais elevado. Então eu posso ter aí uma condição em que a simulação pode levar dias, horas, meses, dependendo da capacidade computacional que você tem, né? Então é importante conhecer bastante esse ajuste, né, da malha para conseguir fazer uma boa simulação. Normalmente o que a gente faz é começar com uma malha grosseira, fazer a simulação,
ver o resultado, usar uma malha um pouco mais refinada, ver o resultado e ver como esse resultado vai mudando, né, ao longo do refinamento da malha. Quando o resultado parar de mudar, eu cheguei ali numa condição em que eu vou ter uma boa malha para resolver meu problema, certo? Então a gente testa a convergência em função da malha. E se eu deixar aqui no manual, né, eu posso fazer as alterações de malha de maneira mais mais controlada, né? Então eu tenho vários parâmetros aqui que permitem que a gente refine a malha mais próximo de uma parede, né? Deixar ela mais grosseira afastado, muito menor, muito maior, isso aí a gente pode ajustar aqui no manual, tá? Aí a gente faz a simulação, né? E depois analisa os resultados, né? Que é a análise de resultados. Então, ó, o que acontece? Quando eu não tenho resultados, ó, a exibição fica assim, certo? Eu defino as entradas com fluidos, o domínio computacional, né, as condições de contorno, os objetivos da simulação, a malha, e aí eu vou resolver, né? Então eu vou resolver a malha a partir do run aqui, né? E aí eu vou ter os resultados, ó. Então eu carrego os resultados aqui e aí eu tenho os resultados. As ferramentas de resultado, né, o pós-processamento aqui, elas são basicamente dois grupos, né? São ferramentas de visualização, quando o meu objetivo é visualizar o escoamento. Quero saber como o escoamento acontece em torno de uma superfície ou dentro de uma cavidade. E aí eu tenho visualização de planos, de superfícies que eu quero estudar, né, de planos com valores constantes, posso fazer uma simulação do movimento, posso criar uma animação, certo? E existem os objetivos numéricos, né? Então são aqueles em que eu vou querer saber valores, certo? Então aqui a gente tem essa divisão, né? Essa primeira parte aqui, ó, eu tenho visualização, né? Visualização de uma superfície, como aqui, ó. Então eu posso mostrar a superfície, ó, como que vai ficar, né? Passando um plano central aqui no meu escoamento, né? Como que é a exibição da camada limite, ó. Então ele me dá uma escala de cores, né? É uma avaliação qualitativa visual, certo? Então eu posso criar um plano que eu queira estudar, né? A superfície, né? Por exemplo, se eu quisesse saber como é o escoamento sobre uma superfície dessa placa, né? Então eu posso fazer, no caso não tem sentido fazer isso. Aqui a gente tem, ó, um escoamento simulado, né? Então aqui, ó, eu tenho o desenho, tá vendo? Do escoamento, né? E aqui ele é dinâmico, então eu posso dar um play aqui, ó, ele vai mostrar o escoamento, né? Onde as bolas vermelhas aqui são velocidades maiores, né? E as azuis são velocidades maiores e colado na placa aqui velocidade próxima de zero, né? Então aqui você consegue ter uma ideia pela escala de cores da camada limite, né? Pode ser assim com esferas, pode ser com setas, certo? Que você faz esse escoamento, né? Então você consegue ter uma ideia aí de como é o escoamento, né, sobre a placa plana. Se fosse uma superfície cilíndrica, esférica, esse escoamento é mais interessante de ser visualizado, né? Depois a gente tem o grupo de comandos aqui, que são comandos para avaliar valores, né? Então, por exemplo, aqui a gente criou na aula, né, posições sobre a placa, né? Posições, ó, a gente usou aqui uma coordenada XYZ e posicionou pontos, né, em um comprimento X de 0,06 metros, né, aqui em 6 centímetros, né, e as variáveis em Z aumentando, né, as velocidades em Z aumentando, certo?
E aí, com isso, eu consigo, por exemplo, exportar para o Excel essas velocidades nesses pontos, né? Então ele me dá, ó, todas as velocidades no ponto, né? A velocidade colada na placa, 0, pelo princípio da aderência, e as outras a gente tem aqui as velocidades, né? E aí foi o que a gente fez em sala, comparou essas velocidades com as velocidades obtidas pela solução de Blasius, né? Então a gente traçou lá a camada limite e os pontos, né, a partir desses parâmetros de ponto. Aqui a gente tem, ó, a convergência, né, o estudo da convergência dos parâmetros. Então, por exemplo, o objetivo 1 aqui era a velocidade, né? Então, aqui ele mostra, né, as interações, ó, então ele usou, ó, de 0, 20, 40, 60, 80, 140, entre 140 e 160 interações, né, em relação à velocidade. E aí quando a velocidade média, né, ó, average velocity aqui, ó, passou a se comportar de maneira constante, né, ele usou esse critério como um critério de convergência. Então ele fez 146 interações e parou quando a velocidade convergiu, ou seja, o valor da velocidade que ele obteve na última interação menos o valor da interação anterior foi uma diferença tão pequena que ele estabeleceu isso como um critério de convergência e parou de fazer a simulação, certo? Ou essa, da velocidade média, né? Ou essa da máxima tensão de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento parece que convergiu mais rapidamente, ó. Em menos de 20 interações ela já tinha convergido, né? Já estava praticamente constante. Mas como essa convergiu e essa não, essa aqui continuou até a interação 146. Certo? Depois tem outros aqui, ó, relatórios, animação, né, exportar resultados, etc. Então, se eu quiser alguma coisa mais visual, eu vejo aqui. Se eu quiser alguma coisa mais valor, né, se eu quiser alguma coisa qualitativa, eu olho esses dados aqui de visualização. Se eu quero alguma coisa quantitativa, eu olho esses dados de valores. Certo? Então, basicamente é isso que o FlowFD faz, né? Existem módulos de aplicação. Aqui a gente tem tutoriais, certo? Tem um arquivo na pasta lá de tutoriais. Então, se você for aqui, ó, na pasta, aquela pasta que eu compartilhei, a gente tem alguns arquivos aqui, né? Até botei a tradução aqui dos tutoriais. Preguiçoso, né? Fazer de maneira mais objetiva, mas aqui a gente tem, ó, os tutoriais, né? Então, esse aqui é pro Creo, né? Que é não é o Solid Edge, mas não muda muita coisa. E aqui tem vários exemplos, né? Em que você tem um passo a passo para seguir, certo? Para fazer as simulações. Bem interessante. Aqui tem alguns. Aqui a gente tem o modelo de turbulência, tá? Isso aqui é importante para quem conhece de simulação, define qual é o tipo de modelagem que você vai usar. Então aqui o modelo de turbulência é o KY, certo? O software passou por processo de validação, certo? É interessante dar uma olhada nesses processos de validação. Aqui a gente tem os casos de benchmarks, né? São resultados clássicos obtidos em CFD que são usados para validar softwares, certo? E geralmente eles usam resultados, são validados contra dados experimentais e outros métodos, que é o que a gente fez, né? Então, por exemplo, a gente comparou os dados obtidos no FlowFD com os dados da solução analítica exata, né? Então, quando a gente tem solução analítica exata, a gente compara com solução analítica exata. Quando a gente não tem, a gente compara com dados experimentais. Qual que é o objetivo daqui a pouco, né? Fazer a comparação, por exemplo, com a perda de carga no cotovelo, né? Ou na curva, que foi o que a gente fez no laboratório, na bancada experimental. Aqui são os exercícios, né? Aqui, ó, outra coisa interessante é o seguinte, ó, se você for lá no instalador do FlowFD no seu computador, né? Você vai ter aqui, ó, alguns exemplos, ó.
Então, por exemplo, a gente tem exemplos de tutorial. Então, aquele tutorial que eu mostrei, todos os exemplos estão aqui, certo? Então, a gente, por exemplo, vai fazer esse aqui do arrasto em cilindro, né? Então, ele tem aqui os resultados, né? Dá para você abrir e usar a simulação. E aqui, ó, a gente tem os exemplos de validação, certo? Então tem 34 exemplos de validação que são usados como referência, né? Então, por exemplo, em placas paralelas, né, que é o caso do exercício da prova, né, você tem aqui a simulação daqueles resultados, né, dos exemplos da placa plana, certo? Escoamento entre duas placas planas. Aí como que fica no Solid Edge, ó. Ele usa, ó, uma formação um pouco diferente, né? Então, ele considera a entrada, a saída, o objetivo e faz a simulação em 200 milímetros de placa, certo? Então é isso, não vai ficar comprido, né? Se já não está.